Fala pessoal, vocês pensaram que iam se livrar de mim, né? Mas não é tão fácil assim. Se a gente não está dentro da sua sala de aula, a gente está dentro da sua casa. Então, estamos juntos mais uma vez. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de História da Arte, na verdade, nosso curso de História da Arte. E a arte hoje é uma das mais interessantes, né? A demanda por esse tipo de assunto é grande. Claro que agora não é uma boa hora para você visitar a Itália, mas a gente pode trazer um pouco da Itália para você aqui, aí na sua casa, né, no conforto da sua casa, com a sua família, e vai ser sensacional, como vocês sempre sabem, né? Eu não vou falar, né, como eu sempre falo, né, quem veio, veio, e quem não veio, porque nesse caso você está melhor aí do que aqui. Tá? Então é isso, pessoal. Vamos que vamos começar a nossa aula de História da Arte, que é um curso paralelo, é um curso que atende aquele aluno que quer um pouco mais, que quer avançar, aquele aluno que precisa lapidar certos conhecimentos, e além disso, né, é para que você tenha um pouco mais de conhecimento cultural e que você possa aí ser versado em outras culturas, o que é bem bacana em qualquer lugar. Beleza? Vamos lá? Bom, a gente começa com uma imagem muito conhecida, muito famosa, né? Muitos, né, inclusive, tiveram o prazer, o deleite de conhecer essa maravilha que é o Coliseu. E por que eu trago de cara, para abrir esse assunto, essa imagem? Aqueles alunos que já tiveram aula... E claro, né, estudaram, se aprofundaram nas aulas de História da Arte, né, até agora tivemos duas, né, a aula de arte pré-histórica e arte grega, de cara vai começar a entender algumas coisas, né, e por isso que é bacana essa imagem. O Coliseu é um símbolo, né, do poder e da grandeza de Roma, né, como muitos, né, já sabem, já estudaram, já viram, e principalmente traz alguns aspectos da cultura artística romana que são absolutamente relevantes para a gente e que você, né, já começa a identificar. Percebam aqui, é uma coluna. Aqui temos também outra coluna e aqui outra coluna. Eu sei que vocês não vão conseguir observar detalhes, mas a gente vai ter essa oportunidade. Mas essas colunas são colunas gregas. Inclusive, essas colunas, elas apresentam as 3 ordens, tá, da arquitetura grega. Tá? Aqui embaixo nós temos uma ordem que você conheceu como ordem dórica. Aqui, né, já no segundo andar, uma ordem jônica, uma ordem mais requintada, digamos assim, mais bem trabalhada. E no último andar, ou penúltimo andar, né, porque o último aqui ele está, né, um pouco destruído, né, com o passar do tempo, de guerra e tudo mais, é a ordem mais sofisticada, que é a ordem coríntia, que é a ordem de todas a mais rebuscada, faustosa. Então é interessante que a gente já consegue entender que Roma bebeu da cultura grega. E beber da cultura grega faz de Roma uma civilização clássica, né? Uma civilização clássica no sentido de que ela vai não só beber da cultura grega, mas vai também promover, desenvolver, propagar essa cultura, que é a nossa cultura, que é a origem da nossa cultura ocidental, né? Como vocês também já sabem. Bom, vamos que vamos começar essa aula aí, porque senão, né, você que já está estudando muitas outras aulas, assistindo, né, outros professores aí alugando o seu momento de isolamento, tirando, né, a sua curtição do Netflix aí, as suas séries do Netflix. Então vamos caminhar, porque senão você, né, vai achar que eu estou te irritando. É o seguinte, para ou não? Beleza? Então, pessoal, eu redigi, escrevi bastante coisas aqui no material, mas fique tranquilo, né? Você vai ter esse material na sua casa, você pode revê-lo, tanto pelo vídeo, quanto também pelo PDF, porque eu mandei no site do colégio, no aplicativo aí do colégio, esse material. Então, fique tranquilo. É importante você prestar atenção, é importante você compreender, né? É importante você se ligar aí nos detalhes, porque eu escrevi um monte de coisa aqui. Então, com calma, você lê em casa.
Beleza? Bom, vamos dar continuidade à nossa aula. Eu coloquei uma introduçãozinha aqui que eu costumo dizer que é muito importante, porque a gente sabe que quando a gente fala de Roma, a gente não está falando de uma simples cidade, a gente está falando de uma cidade-estado que vai ganhar uma dimensão extraordinária, né? Vai ser o maior império do mundo, né, antigo. E esse império, ele se formou a partir de um processo de expansão, de conquistas, né, territoriais e conquistas militares, né? E é fundamental que a gente entenda isso. Por quê? Porque a gente está vendo aqui, e você também vai ver na sua casa aí, a dimensão total do Império Romano. E é muito importante que você, então, se atente a isso, porque a cultura romana ela vai ser fruto justamente dessa mescla, dessa mistura de todas essas culturas que, de uma maneira direta ou indireta, vão lapidar a cultura romana, vão desenvolver a cultura romana. Então, a cultura romana ela é filha justamente de todos esses povos que foram englobados dentro do Império Romano. É fundamental que você entenda isso. Claro que a gente sabe que algumas culturas influenciaram mais, outras menos. Mas, de certa forma, a cultura romana é uma amálgama de todas essas culturas. É a junção de todas essas culturas, né? Eu coloquei aqui algumas datas que são fundamentais. Então, a gente sabe que a cultura romana ela vai se transformando, ela vai mudando ao longo da sua história. A gente sabe que o Império Romano ele teve 1.200 anos, a história de Roma teve 1.200 anos, e durante esse período muita coisa mudou. Tá? E claro que também a gente não pode esquecer que vários períodos da história de Roma são fundamentais para a gente compreender a cultura de cada era, né? Nós estamos aqui para aprofundar, né? Nossa aula é uma aula de conhecimento básico sobre império e cultura romana e arte romana. Mas uma coisa é fundamental que você entenda. A cultura de fato romana, né, a cultura de fato romana antiga, ela vai até meados do século IV depois de Cristo, até por volta de 300 depois de Cristo, quando aparece uma cultura que já apresenta características da Idade Média, que é justamente a cultura cristã, né, a arte cristã. Então a gente vai mais ou menos até aqui, porque a arte cristã a gente já vai trabalhar dentro de uma proposta da Idade Média. Tá? Bom, como disse a vocês, o resultado da cultura romana é justamente essa mistura, essa amálgama de várias culturas, especialmente duas delas. Duas civilizações impactaram de maneira mais significativa a cultura romana, que é justamente a etrusca, que é uma cultura de um povo localizado no norte da Península Itálica. Essa civilização etrusca teve um papel absolutamente fundamental quando a gente fala de arquitetura, especialmente. A gente vai falar disso um pouquinho mais tarde. E uma outra civilização que, como vocês também já reconhecem, né, desde o começo do assunto, a cultura grega, ou cultura helena. Os gregos influenciaram substancialmente também o modo de pensar, o modo de agir, o modo de entender o mundo, né? A estética também do mundo, né? No olhar do romano é uma estética grega. Então a gente vai aqui trabalhar fundamentalmente essas duas influências que foram mais significativas. Tá? Bom, eu coloquei aqui na sua origem, destaquei inclusive, né, a palavra, para que você não esqueça que, como temos 1.200 anos, a cultura romana vai mudar bastante. Tá? No início, a arte era para os romanos um artigo de luxo, porque eles não produziam arte, o que eles faziam era comprar arte. A riqueza romana, que a gente vai ver que é proveniente principalmente do comércio, ela vai ser usada para adquirir arte, para comprar arte de outros povos. Então, quando a gente fala de arte no momento de Roma primitiva, no começo da história de Roma, a gente fala de uma arte mais funcional, de uma arte mais prática, que a gente poderia chamar de engenharia, muito mais do que arte, né? Porque a preocupação do romano, num primeiro momento, não foi produzir coisas bonitas e belas, mas fundamentalmente foi a preocupação de produzir coisas práticas, coisas úteis. E a utilidade numa civilização que tem como pretensão o imperialismo, ou seja, a dominação de outros povos, é fundamental. Tá? Exemplos não faltam. Nós temos armas, que são construções
não bonitas, mas isso é usado para quê? Para uma finalidade de dominação. A gente tem aqui um outro exemplo, que é um aqueduto, que é também extraordinário, uma construção de engenharia original de Roma e que levava água para as cidades. Percebo como é prático e água corrente, límpida. Né? Isso para uma sociedade antiga é fundamental, né? Limpeza, enfim, e água é vida. Tá? Então eu até coloquei para vocês aqui, para a gente não esquecer, os romanos eles pouco inovaram. O que eles fizeram, né, foi copiar muito, né, e não há vergonha nisso. Olha, veja a China, vejam os cientistas, ninguém cria as coisas do nada, eles copiam melhor e vão sofisticando. Os romanos fizeram muito bem isso. Né? Eu costumo dizer que os romanos eram verdadeiras esponjas. Por quê? Porque eles bebiam de todas as culturas e melhoravam, né, e lapidavam essas culturas. Então eles pouco inovaram, o que eles fizeram foi melhorar algumas coisas, é isso que a gente vai entender hoje. Bom, eu estava comentando com vocês a respeito das civilizações que influenciaram Roma. Né? Nesse sentido, uma merece um destaque maior. Né? Os romanos foram conquistadores no plano militar, né? Englobaram praticamente todas as civilizações do mundo antigo, né? Mas foram conquistados no plano artístico. Né? O que eu estou querendo dizer? Trouxe para vocês aqui duas citações, duas frases de pessoas importantes no mundo antigo e que revelam o que a gente está comentando. Né? Os romanos conquistaram vários povos, mas conquistaram a civilização grega, conquistaram o mundo grego, mas foi a cultura grega que devorou, né, a alma e o espírito do romano. Duas frases aqui são absolutamente geniais para provar um pouco do que a gente está falando. Né? A Grécia, ainda que tenha sido conquistada, acabou por conquistar o seu orgulhoso vencedor e introduziu a arte na rude lácio. É legal essa expressão rude, porque os próprios romanos se viam, né? Se autodominavam rudes e bárbaros e primitivos perto da grandeza, né, da civilização grega. Percebam que, para os romanos, os gregos ainda eram aquilo de melhor que o ser humano produziu. Eles eram, de certa forma, uma espécie de ideal de civilização. E isso é fantástico, né? Porque os romanos cresceram muito. Né? Não só do ponto de vista artístico, mas também entenderam um pouco mais de si mesmos, entenderam um pouco mais da filosofia, entenderam um pouco mais, né, da virtude, né, de um ser humano, e claro que isso vai transformar o modo de vida e de pensar dos romanos. Quem disse isso foi o Catão. O outro, o Horácio, também vai dizer algo muito parecido. Né? A Grécia conquistada conquistou o seu brutal conquistador. Né? Foi conquistada militarmente, mas foi a Grécia que conquistou culturalmente os romanos. De que maneira? Né? Principalmente em relação à sensibilidade, olhar para as coisas belas, para as coisas bonitas, como nós já tivemos. Nós tivemos essa aula há pouco tempo, e nós falamos que os gregos eram apaixonados por beleza, apaixonados por coisas bonitas, por coisas belas, e por isso produziram coisas maravilhosas e belas. Né? E também eram também conduzidos pela virtude. Né? O arete, que é nada mais nada menos essa ideia de procurar sempre a excelência em tudo o que faziam. Os romanos também procuraram excelência em tudo o que faziam. Não somente na arte, muito menos na arte, ou menos na arte do que, por exemplo, na guerra. Na guerra eles buscaram essa virtude, excepcionalidade nas conquistas. Né? Bom, vamos lá. Senão a gente não caminha e vocês também ficam irritados aí. A gente fala de algo que é muito visto, é muito notório na arte romana. Por quê? Por conta da sua magnitude, né? Por conta da sua grandeza. Tá? Nós estamos falando de, basicamente, dois aspectos fundamentais da arquitetura. A arquitetura romana é monumental, quer dizer, ela é grandiosa. Né? Isso significa o quê? Significa que os romanos tentavam simbolizar, por meio das suas construções, a grandeza da sua civilização. A civilização é grande, foi grande, e assim as obras também precisam representar, simbolizar a sua grandeza. Então, sempre coisas grandiosas. A gente sabe também que os egípcios pensaram a mesma coisa, os gregos fizeram, mas com um olhar um pouco mais
digamos, mais comedido, né? Porque não foram também um grande império. Aliás, nunca foi constituído um império grego, e sim uma grande civilização grega. Mas os romanos eram apegados a coisas, né, grandiosas, por isso também dominaram os gregos, né? Porque precisavam dominar coisas bonitas e grandiosas, né? Assim se sentiam também melhores. Outra característica da arquitetura é a utilidade e a praticidade, que a gente já conversou, né? Para os romanos, a arte ela só se torna algo para ser visto como belo e bonito a partir do contato que eles tiveram com os gregos. Antes disso, eles pensavam em construir e fazer coisas para superar obstáculos. Por exemplo, pontes, por exemplo, falta de água, aí vem os aquedutos, muralhas, como a gente pode ver a muralha aqui do Adriano, você tem esse material em casa, né, que tem um sentido prático, né, proteger Roma de invasões dos nórdicos ali na região da Inglaterra, né? Então percebo como tem essa função prática, né? E além disso, os traços da arquitetura, é uma questão mais estética, e as técnicas elas foram então provenientes, elas são oriundas da onde? Da Grécia. Dos gregos veio a preocupação da beleza, a preocupação do equilíbrio. Óbvio que a gente não pode esquecer que isso aí depende do momento em que os romanos entram em contato com os gregos, dominam os gregos. Então, esse é um processo, né, de conquista, de expansão. E os traços e técnicas etruscas, como a gente comentou, principalmente na questão da praticidade e utilidade. Isso é muito etrusco. E olha que legal, né? Os etruscos, eles tiveram ali na formação de Roma, né, como cidade-estado e depois do próprio processo de expansão. E os gregos vieram depois dos etruscos nessa relação com Roma. E é por isso que também a gente pode dizer que os etruscos tiveram, em certa medida, uma influência muito maior no início, né, na formação da cultura romana do que os gregos, que tiveram, evidentemente, uma importância muito maior no processo de crescimento do Império Romano. A praticidade e da utilidade vem dos etruscos, a questão da beleza, a questão do equilíbrio, que também será marcante, vem dos gregos. Beleza? Por enquanto tá tranquilo? Então, chega em casa e não esquece de anotar aí depois. Material disponível para vocês, hein? Não vai ficar chorando em casa aí, que a gente está fazendo tudo por vocês. Estamos aqui à noite, né? Olha a produção aqui, já está irritadíssima já, né? Eu tô vendo aqui, olha só, está irritadíssima aqui, já não está aguentando mais. Vai ter pizza? Vai ter pizza, vai ter comes e bebes, vai ter que ter um mínimo de relaxamento depois, não é verdade, querida? Porque assim não dá. O negócio é pesado, né? Até que horas? Isso aqui desde cedo já. Isso é. Então, que horas? 8h30 da manhã. Ô, louco, trataram você bem ou ainda não? Ainda não. Trataram você bem? Claro, vão tratar melhor, claro. Agora, ó, pessoal, tá vendo? Olha a dedicação que a gente tem. Olha a dedicação e carinho que a gente tem por vocês. Então, pelo amor de Deus, vê se anota, para depois não repetir, né? E a gente torce também que tenha saído áudio bonitinho, vídeo bonitinho, né? Se não, água abaixo. Aqui nós temos o Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo não tem uma função prática, né? Ela tem uma função muito mais política, porque se você correr a Europa e vários lugares onde passou o Império Romano, você vai encontrar o Arco do Triunfo. Na verdade, é um símbolo de vitórias, é um símbolo de conquista, né? Toda vez que um imperador ou um general conquistava um grande território, ele marcava a sua conquista através de um arco, por isso triunfo. Mas não deixa de ter aqui aspectos da arquitetura. Isso aqui é um arco romano, a gente usa muito esse arco romano. Aqui você tem inscrições, né, latinas das conquistas, datas, lugares, né, conquistados, povos conquistados. Então isso é uma construção arquitetônica, mas com uma finalidade um pouco mais política, né, de marcar as conquistas e as glórias romanas, assim como outros também. Bom, vamos lá que não dá pra gente perder muito tempo, né? Tá ficando tarde. Que horas são já, querida? Olha aí, ó, 6h55, 7 horas. Vejam bem. Bom, o que os romanos fizeram de diferente, assim, né? O que eles contribuíram de maneira original? Porque, como disse a vocês, os romanos não produziram coisas, muitas coisas originais. Eles fizeram coisas mais... eles lapidaram os conhecimentos anteriores, né? Mas tem algumas coisinhas aqui que eles avançaram pra caramba. Primeiro, na valorização do espaço interno. Até então foi um pouco negligenciado mesmo isso, assim. Os gregos eles tinham que construir com colunas, as colunas que seguravam o teto. Então você não tinha um espaço, um vão, né,
para que as pessoas circulassem livremente, né? Você sempre tinha uma coluna para segurar o teto. Eles não tinham certos conhecimentos tecnológicos, né, de arquitetura. E os romanos, eles vão buscar essa coisa magnífica, que é um espaço, um vão aberto, que cria uma dimensão também divina, né, de grandeza e tudo mais. Aqueles que nós estudamos também, os pré-gregos, os egeus, pré-helênicos, eles já desenvolveram algumas coisas assim, mas aquilo se perdeu com o tempo. Os gregos meio que abandonaram isso, e os romanos vão fazer muito uso disso. O uso, principalmente de cimento romano, cara, que fundamental, né? Você pensar que o cimento é uma cola, e o primeiro cimento da história foi produzido pelos romanos. Então isso possibilita construções maiores, mais seguras, e a gente sabe disso até hoje, né? Se você não coloca uma liga legal, uma cola legal, aquilo vai cair, aquilo vai desmoronar. A gente usa outras coisas, né? A gente usa também, por exemplo, o ferro hoje. Eles usavam isso para a arquitetura é sensacional. Estradas construídas em linha reta. Vão sair daqui, eu vou sair da frente, mas repito, vocês têm isso em casa, não reclame depois. As estradas construídas em linha reta, os romanos não gostavam de fazer essas curvas, porque além do trabalho que isso dava, e não era muito prático, claro, as linhas retas não só demandavam menos tempo na construção, mas principalmente também recursos, né? Recursos. Isso é fundamental para quem quer construir um império, né? As estradas, elas ligavam todas as províncias do Império Romano e possibilitavam contatos culturais, possibilitavam também o envio de tropas com facilidade enorme, lembrando que Roma tinha que manter, né, sempre o seu poder por meio da força, da violência, além de outros instrumentos, claro. Então pelas estradas passavam também mercadorias, pelas estradas passavam tropas, pelas estradas passavam informação, passavam leis. Então as estradas são fundamentais, né? Até dizem até hoje, né, aquela frase lapidar, que todos os caminhos levam a Roma. Né? Todos os caminhos levam a Roma. E essas estradas eram todas ligadas, né, interligadas com a cidade de Roma. Né? Então, não esquece, isso é fundamental para o Império Romano. Tem para outros impérios também, claro. Essa questão da importância estética, sim, da beleza, isso aí é bastante grego, mas principalmente a questão da estrutura. Os romanos buscaram isso e beberam da cultura etrusca, né? O arco, que a gente vai falar, a gente já chegou a ver um arco, né? O chamado arco, o arco de avanço, o arco micênico pré-grego. Mas esse arco aqui é um arco que a gente usa até hoje. Vocês vão ver aí, andando na Sorocaba. Minto, hoje é melhor não andar em Sorocaba, melhor ficar em casa, né? Talvez você. Então, assim, procura na internet o arco, a gente vai mostrar aqui, mas não dá para sair agora. Vamos ficar em casa, olha. Aproveite para estudar, tem vários livros que você pode ler. E você pode ficar curtindo, você pode ficar indo e voltando na aula aí, ó, que legal, né? Bom, arco e abóbada. Tá atrapalhando na hora que eu entro aí, o lance do... Não? Tá beleza? O arco e a abóbada. O que é isso, né? A gente vai ver que o arco, até hoje, meu pai é arquiteto, então a gente fala bastante sobre isso. Assim, o arco ainda é muito útil, né, nas construções. Hoje você tem outras, né, você tem coisas mais sofisticadas, mas o arco ainda é muito útil na arquitetura. Né? É possível com o arco construir coisas maiores, né, andares maiores, enfim. E a abóbada é o quê? É o teto arredondado, que vai ser muito útil em construções romanas, mas é muito útil até hoje nas construções, né? Especialmente de catedrais. Essa é a próxima aula, então você já se liga aí que a gente vai entrar no outro assunto que é muito legal. Hoje, infelizmente, a gente não vai ter muito tempo, eu vou tirar até uns videozinhos aqui, porque não dá tempo. E depois eu vejo o passo para vocês. Próxima aula a gente vai falar bastante sobre isso, vamos falar ainda hoje, mas a gente vai continuar falando sobre o arco romano e a abóbada que nós já conhecemos. Bom, eu falei para vocês que é a influência de técnica etrusca. Então vamos lá. Primeira aplicação que a gente já chegou a comentar, mas é que talvez você não tenha se ligado, é o Panteão. Quem vai para a Itália vai ao Panteão. Ele existe até hoje, né? É uma das grandes maravilhas, né, do mundo antigo e que até hoje é uma das grandes maravilhas, né, do turismo na Europa, uma das grandes obras, os legados, né, da arquitetura.
De cara a gente já consegue perceber coisas que vocês já sabem, né? A gente tem colunas gregas na entrada. As colunas gregas de característica coríntia, você já sabe, porque você tem aqui o fuste e o capitel, que marca muito, né? Bem decorado, você já sabe também. E aliás, eu mandei essa aula para vocês também, a aula de arte grega. Também está lá no site. O frontão triangular, percebo que se a gente não, né, não sabe da origem, a gente acha que é grego, né? O frontão que caracteriza o equilíbrio, né? Então, eu estava conversando o seguinte, falando para vocês que no panteão, né, o frontão triangular, a coluna grega, e você sabe que essa coluna ela é coríntia, a sofisticação, né, revelam muito da arquitetura grega, tá? Mas o interior é bem romano, e isso é muito legal, o interior é bem romano. Ele é bem romano, mas também com uma grande influência do conhecimento etrusco, né? Daquela questão do arco, a questão da abóbada, que eles vão melhorar, tá? Porque o espaço que eles vão criar dentro, né, esse espaço maravilhoso que eles vão criar, esse vão que durante centenas de anos, eu disse centenas de anos, eu não disse 50 anos, alguns historiadores chegam a falar, né, ali de quase né, se a gente for pensar aqui, 1000 anos. Tá? Então assim, cara, é muita coisa, tá? Que esse vão foi o maior vão do mundo, né? Para construir isso aqui não é tão fácil assim, mas por que isso? Para que construir esse vão, esse espaço, esse teto redondo que vocês estão vendo, arredondado, é o que a gente chama de abóbada, né? Arredondado. E aqui tem o óculo, né, que é o único, né, o espaço aberto, né, esse círculo aberto aqui, não foi fechado, que é evidentemente a parte mais frágil da estrutura. Por quê? Porque aqui é onde você tem a maior incidência do peso, né, da gravidade. Então eles deixaram aberto. Não só por conta desse problema de possivelmente cair esse pedaço, mas tem uma outra questão fundamental aqui também, porque é necessária a entrada de luz. Né? É necessária a entrada de luz, porque você não tem luz artificial ali dentro, a não ser, né, um pouco de luz, né, por meio ali de óleo queimado, né, enfim, né, de fogo, mas se você esquentar muito esse lugar aqui, ou fumaça, está ferrado. Né? Então tem que deixar um espaço aberto. Por que panteão? Porque isso aqui foi construído para ser uma espécie de casa de todos os deuses. De casa de todos os deuses. Então tinha que ser uma coisa fantástica, original e que principalmente, quando alguém entrasse no lugar desse, sentisse a presença dos deuses, né, a grandeza dos deuses. Então não podia ser qualquer coisa. Então o arquiteto que desenhou, que construiu isso aí, ele foi de fato um grande inovador, arriscou muito, claro, né, porque são, né, anos de construção e a chance disso cair não é pequena. Né? Bom, como é que os caras construíram isso daqui? Né? Primeiro, a base para se sustentar toda essa rotunda, esse é o nome, a rotunda, são colunas. Os gregos usavam isso, os romanos também vão usar como base. Né? Em seguida, o que você tem? Você tem toda essa parte da cúpula, ela foi muito bem pensada, né? Porque quanto mais material concreto, né, você usa, mais pesada ela fica, então a chance de cair é grande. Os caras usaram então duas técnicas fantásticas. Primeiro, os caras usaram aqui nessa cúpula cimento, que é uma novidade dos romanos, e usaram também esses alvéolozinhos, não sei se você percebe, mas em casa você vai ver, tem até um videozinho para mostrar, mas acho que não vem ao caso agora. São esses alvéolozinhos que, na verdade, eles retiravam uma grande quantidade de cimento e também de concreto, e deixando um pouco mais fina a parede. E mais fina, mais leve, para não ter o perigo de cair. Mesmo assim, havia esse perigo, né? Essa luz que entra e ela, evidentemente, ela vai mudando, né, ao longo do dia, né, por conta da posição do sol. Ela traz não é só uma luz, né, para iluminar o interior, mas é como se fosse a luz divina. É a luz divina. É Deus ou os deuses em você. Quem já foi, né, sabe que é maravilhoso. Eu já fui em meus sonhos, né, porque o professor sabe como é que era. A gente vai até Votorantim. A gente vai até Araçoiaba é demais, assim, mas não tem condição. Querida, não dá, né? Professor sabe como é que é, né? Na situação, talvez a gente coma uma pizza ainda, né? Uma pizza talvez dá. Né? Uma pizza talvez dá, você corta ali metade de um pedaço, rola, tomar uma aguinha, um gelzinho, né? Mas, olha, um dia
né? Vocês me ajudam, faz uma vaquinha e olha, eu chego lá, eu vou, né? Daí eu posso falar que eu fui. Por enquanto a gente só estuda, é o que sobrou pra gente, viu, queridos? O que sobrou. Então, assim, a arquitetura é de abóbora, essa rotunda, né? Isso aqui é etrusco, a gente já comentou, né? Questão mais prática, e a arquitetura grega de frente, como vocês podem perceber, além de bonito. Foi feito em 2 momentos, né? Você tem a parte da frente e a parte de trás, mas eu acho que agora não é a hora de ir para a Itália. Não é agora para a Itália, agora não é, né? Ficar em casa bonitinho. Hã? Só a pizza. A pizza a gente pode. Fazer uma porpeta em casa também é legal. Fazer uma macarronada. A gente, para pensar na Itália, tá ótimo. A Itália vem até nós. Olha que frase maravilhosa. É isso, pessoal. Vamos que vamos. É o que sobrou. Tinha um videozinho aqui. Se vocês quiserem, depois a gente vê. Tá? Você viu que deu uma diminuída na luminosidade mesmo do Data Show. Tá chovendo? Olha que maravilha, hein? Olha que maravilha. Uma pipoquinha agora, um filme legal. Legal, vamos que vamos. Olha aí. E aí o cimento? A gente fica falando besteira? Mas olha que legal, hein? Olha que bacana, hein? Isso aqui é uma estrada romana. Olha as estradas romanas. Olha que algumas são até melhores do que as nossas aqui de Sorocaba, não é? Tem menos buraco do que Sorocaba. Olha só que coisa magnífica. E assim, alguns detalhes chamam a nossa atenção, né? O cimenticium, né? O cimento, né? Feito com vários elementos conjugados, então quer dizer, dá um trabalho. A gente tem pedras colocadas de maneira pensada, organizada, não aleatoriamente. As pedras tinham que ser escolhidas porque o desgaste tinha que ser mínimo, né? Você não pode colocar uma pedra arenosa. Porque você passa com um carro, passa com alguma coisa. No caso não tinha carro na época, mas assim, as carroças, né? E as tropas, e vai desgastando. O trabalho que isso dava era imenso. Imagine isso aqui, são quilômetros, né? Atravessando toda a Europa. Imagine, complicado que é. Além disso, o que chama a nossa atenção são as calçadas. Cara, esse é um negócio complicado também, né? Se a gente for pensar assim em vários lugares, vários países. No Brasil também é um negócio complicado, né? Porque a calçada aqui é retinha, cara. Porque há uma preocupação também com o público. Porque aqui passam carroças, aqui passam cavalos, aqui passam tropas. Não é um lugar para você ficar fazendo a sua caminhada. Não é um lugar para você fazer a sua caminhada. É um lugar para você passar. Trânsito rápido, entendeu? O transeunte, que é o pedestre, ele passa aqui, ó. Olha que legal os romanos. Eles têm uma preocupação pública. Essa preocupação pública é uma preocupação que vem da Grécia. E os romanos também têm essa preocupação pública, né? Porque pessoas também transitam ali a pé. Olha, ó, tem até guia. Olha só. Tem até guia. Né? Olha que bacana. Mas, se você for para o centro de Roma, você não paga. O que a gente paga no centro? Zona azul. Olha que maravilha. Aqui não tem zona azul. Vai que vai. Pode parar sua carroça, seu cavalo. Deu uma beleza. Eu sinceramente, é lógico que isso aqui deve cheirar sangue. A gente tem pessoas cheirar sangue. Por quê? Porque passavam tropas aqui, né? Pessoas eram arrastadas, além de comércio, claro. Mas a sofisticação dessas construções é que chamou a nossa atenção e que fizeram de Roma uma civilização extraordinária. Vamos lá. Aqui tinha um videozinho também, né, mas a gente passa. Bom, aqui nós temos 2 estruturas que são fundamentais para a gente entender todas as construções em Roma. Sem elas, não teríamos essas monumentais construções tão bacanas, né, tão marcantes ainda, né? Nós temos o arco, que eu estava comentando com vocês, um estilo que dominou o mundo até o século XIX. Quando eu falo dominar o mundo, cara, é que assim, até o século XIX essa técnica era mais usada pelos arquitetos e construtores. Depois vieram outras tecnologias, né? Daí isso não é tão útil. Hoje a gente vê casas com isso, mas são na verdade formas estéticas. É bonito, acho que é isso. Na época, o que você tem? Você tem o arco, e isso foi criado pelos etruscos, e você tem a abóbada, que também foi uma herança etrusca. Né? Então são coisas que vêm daqueles povos que influenciaram no início da história, né, de Roma. E por que isso é legal, galera? Por que isso é fundamental? Porque, como vocês podem perceber, o arco ele vai nos permitir 2 coisas fundamentais. Né? O arco e a abóbada, né, cara? O arco vocês estão vendo aqui. Você, com o arco, você tem uma economia de material, porque essa área, esse vão, você não precisa, né, colocar cimento,
Você não precisa de mão de obra para ficar construindo aqui, porque isso aqui demanda, né, pessoas. E também concreto ou pedras, né? Pedras. Imagine que, mas isso aqui é pouco, professor. Isso aqui é pouquinho, dá para fazer. Lógico, mas você imagina que o Império Romano, né, é um império, puta cara, da Europa inteira, norte da África, pedaço da Ásia. Você imagina todas as construções, você colocando, sabe, concreto aqui, pedra aqui, cara, o gasto é enorme. Os romanos construíram praticamente toda a Europa, cara. Então, isso é uma economia fundamental para quem pensa em construir outras coisas, né? Além disso, e é isso que é legal na arquitetura, e é o que meu pai fala sempre, na época, o arco ele tinha uma outra função, de resistência de peso, né? Com o arco, foi possível você construir coisas maiores, mais elevadas. Ele, apesar de ter esse formato, parece que ele é frágil, mas não é. Porque o peso do teto, digamos assim, na parte mais alta do arco, ele é distribuído para as laterais. E como as laterais são prensadas, né, com muro geralmente, então ele não abre. Ele é sustentado justamente por esse formato absolutamente genial da arquitetura. E é possível, então, daqui você construir outros andares. Assim, Coliseu, né? Assim, Panteão, assim, outras grandes obras, principalmente os aquedutos. Então, são tecnologias absolutamente revolucionárias para a época. Isso aqui vai ser usado também pelas igrejas medievais, a gente vai ter essa aula, né? Então, espero que presencial, né, querida? Espero que, né, daqui pra frente a gente consiga. Não sei quando, mas vamos lá. Senão a gente faz assim também. Mas agora em casa, né? Porque chovendo, com fome, cansado, ô louco. Bom, vocês, né? Vocês são tranquilos. A gente tá aqui ainda trabalhando. E ela mais do que eu ainda, hein? Só mais do que eu. Bom, tinha um videozinho também, mas fique tranquilo que depois a gente vê. Os aquedutos foram construções também feitas com essa técnica, né, do arco. Mas a função é absolutamente fantástica, cara. Se a gente for pensar que os aquedutos eram construções que levavam água para as cidades, tá? E que ligavam fontes, né, em montanhas, né, fontes de água em vários lugares, né, da Europa, às cidades. Então você tinha água potável na cidade. Água potável, cara. E o melhor, renovável. Porque como ligava, né, justamente a fonte de água à cidade, então a água não parava, né? Então circulava. E por que isso é importante? Porque além de água ser vida, você precisa de água limpa. Os romanos com isso conseguiram ter água renovada a todo momento, né? Ter água limpa a todo momento, e isso possibilitou uma higiene que nenhum povo teve até então. Tomavam muitos banhos, se lavavam muito, o que evitava, por exemplo, é foda falar agora de doença, de epidemia, de outras coisas mais, mas é isso, os caras eram mais limpos do que os outros, né? Bom, não vem falar no negócio da China, porque depois a gente comenta isso aí, vai ter outra aula, a gente vai ter uma aula de coronavírus e a geopolítica, tá? Depois a gente comenta isso aí, né? Você vai falar de chinês e vai me irritar, não é isso aí. Então assim, o que a gente precisa entender aqui? Que tem água potável, que tem água renovável. Essa água era enviada para grandes palácios, né, para finalidades particulares, né, dos grandes nobres, patrícios e tudo mais. Mas você tinha água pública também, cara, isso é sensacional. Essa água ela ia para o centro da cidade e ela passava também pelo subsolo, cara. Da cidade de Roma, por exemplo, que tinha a chamada cloaca máxima, que era uma rede de esgoto. Imagine rede de esgoto naquela época. Então passava uma espécie de rio, né, sob a cidade de Roma. E esse rio, ele levava os dejetos para fora da cidade. Olha a higiene disso. Então você vai lá, fazia suas necessidades, você tinha banheiro público, e a água levava todos os dejetos para fora, cara. Que civilização limpa, que civilização clean. Foi boa essa daí, né? O clean foi legal. Foi legal. Então, a situação clean, cara, sensacional. Quem fez isso? Depois dos romanos vieram os medievais, e os medievais não tinham isso. Professor, é verdade, eu assisti o seriado Vikings, os caras eram porcos. Aí depois os caras foram lá e invadiram a França, porcos também. A Inglaterra, porcos. Então, assim, e cara,
esses caras aqui não eram tão porcos assim. Tecnologia, conhecimento, engenharia, não é legal? Isso é muito bom. Água também não só para beber, potável, não só para limpeza, mas a água também para o lazer. Para o lazer. Vamos lá. Tá bom ainda aí? Tá. Precisa acender a luz ali? Não? Tá variando, mas tá dando ainda, tá. Agora tá bem claro? Agora tá legal aqui? Agora tá legal? Eu acho sensacional isso aqui. Olha que coisa maravilhosa, fala aí. Porque assim, eu posso ver por imagens, né? Não sei se os outros já passaram por isso. A gente vê umas coisas meio estranhas, né? Que esses dois aqui, parece que vão se jogar. A gente fala, não precisa também assim. Fica em casa isolado, numa boa, as coisas vão passar, não é? O cara tá querendo se jogar aqui. Peraí, ó, senhorinha que tem que ficar em casa. Olha que arco maravilhoso, não? Que imponente, não? Lindo, não é? Eu acho maravilhoso também. A galera circulando, ainda não tinha problema. A galera curtindo, passeando, turistas. Isso aqui é um arco. Aqui em cima, passava uma espécie de canal. A água passava aqui por cima. E claro que para chegar na cidade, eles não tinham bomba, né? Então a água passava por cima aqui. E eles faziam uma inclinação ao longo dos quilômetros, porque imagina só, né? Você quer levar água para uma cidade e a única fonte é a 60 quilômetros, a 70, a 90 quilômetros de distância. Então isso aqui tem que ser construído a 90 quilômetros, por 90 quilômetros. E os caras faziam o quê? Para a água descer até a cidade, eles baixavam uma graduação assim, mínima, né? Eles colocavam ali, a cada 20 metros, 50 metros, eles baixavam um centímetro, e como você sabe que a água corre para o lugar mais baixo. Então a água vai descendo, sensacional, os caras são muito bons. E para calcular tudo isso? E para calcular a distância da fonte, né, para a cidade? Engenharia. Os caras são foda, não dá para negar que os caras são bem foda. Bom, são foda também porque também, dominaram o mundo, né? Mas tem também outro lado da história, que os caras derramaram muito sangue, né? Mataram muita gente e tal. Não vai dizer que isso é o preço do império, que não é legal. Eu não acho legal. Você não acha legal também, né, querido? Eu acho legal também. Mas enfim, né? Vamos lá. A gente tem que dialogar, porque eu tô meio sozinho aqui. Ficando com esse negócio aqui é meio estranho. Então a gente conversa aqui, ela dá um sorriso, não dorme, espera a pizza que tá chegando, né? E a gente continua a aula. Na verdade, assim você não sofre, né, querida? Ô, louco, olha que bacana. Pô, não sei, você tá entendendo o que eu tô falando? Tá entendendo? Que bom, que bom. Bom, pelo menos alguém aqui, né, vai saber. Você em casa aí vai ter paciência de me escutar. Vai ter paciência de me escutar. Bom, vamos que vamos. Tá aqui outro aqueduto, cara. Olha que legal. A água passava por aqui, ó. Né? Os caras vão descendo alguns centímetros e a água vai descendo para o lugar mais... é verdade. Aqui era coberto, né? Não adianta nada você ter água potável se você deixa descoberto aqui, o passarinho vai lá e faz necessidades ali. Suja a água, contamina. A gente sabe como é importante. Nós temos um problema aqui na cidade de São Paulo de falta de água. Você lembra da falta de água que teve aqui? Nossa, lembra da crise hídrica? Meu, que inferno que foi ficar sem água, ficar tomando banho de canequinha. Você toma banho de canequinha, querido? Você toma banho de canequinha? Toma banho de canequinha, não, pode usar água, não sei o quê, aquele banho, aquela coisa toda. Você tinha, né, que ficar ali tomando banho de gato, um lambendo o outro, aquela coisa toda. Meio esquisito. Aí hoje não dá pra ficar lambendo os outros, né? Hoje tem água, pelo menos, né? Por enquanto tem. A gente não sabe até quando, né, querido? Mas enfim. Então, imagina sem água, né? Esses caras tinham água. Água pra caramba potável. Na vida sem água é nojenta. É nojenta. Aliás, a vida sem água, você ia aparecer, sabe quem? Você apareceu o Evaristo. Porque assim, você olha pro Evaristo, ela não vai falar porque ela é toda educada. Mas se você olhar pro Evaristo, você vai ver que ele é sujo. Ele parece sujo, né? Parece que ele não tomou banho, assim, sabe? É um negócio incrível. Mas não tem nada a ver com a aula. Vamos caminhar, ó. E aí, não, o Evaristo parece sujo. O Evaristo parece sujo pra caramba. E vocês sabem que a gente já fala assim há bastante tempo. E o Evaristo poderia tomar um banho aqui. Ó, que legal. Olha que piscina maravilhosa. Não é uma piscina bonita, porque parece que é a piscina do Incrível Hulk aqui, né? Porque tá verde. Mas tá verde porque hoje ninguém mais entra nessa piscina. Na época era a piscina limpa, né? Aqui vocês estão vendo turistas. Isso aqui você encontra na Europa inteira, cara. Isso aqui é bem legal, chamado termas. Né? E os termas eram construídos, na verdade, dentro de verdadeiros ginásios que não só ofereciam isso, ofereciam outras coisas. Ofereciam
né? Espaços de atletismo, né? Espaços de jogos, e você tinha um lugar onde você poderia tomar um banho. Puxa vida. E aí você deve estar falando assim, bom, já sei, esse aqui é uma piscina só para os patrícios, a elite romana. Esse é o grande erro. As termas eram espaços públicos. Olha a preocupação pública dos romanos, cara. Isso é sensacional. Lógico que tem as questões privadas, mas a questão pública, a questão de pensar em todos, essa coisa da república romana, essa coisa, né, pública, res pública, é uma coisa muito legal. Então aqui as pessoas, depois do trabalho, né, depois ali, né, do dia cansativo, né, a gente não vai ter isso aí, né? A gente não vai ter isso aí. A gente, no máximo uma pizza, né? Então olha o que os caras tinham. E o detalhe, essas piscinas, elas eram aquecidas, é por isso que é terma. Aí você tá pensando assim, mas como é que eles aqueciam isso aí, né? Como é que eles aqueciam o negócio desse aí, cara? O que os caras faziam aí dentro? Bom, as piscinas eram aquecidas, porque aqui embaixo, né, sob as termas, sobre essa piscina, né, você tem como posso dizer, você tem uma espécie de forno, cara. E lógico que quem fica alimentando o forno ali com carvão, né, eram os escravos. Então você imagina, se você está aqui com uma temperatura gostosa numa água, o cara está queimando ali embaixo para deixar você bem. Né? Tudo tem um preço, escravidão que sustentou o Império Romano, você imagina. E o mais legal disso tudo é que vocês nem acreditam. Os caras esquentavam a água e você poderia falar assim, não, pá, tá muito quente. Ela não está muito quente, ela não está muito quente, eu queria um pouquinho mais. Esse negócio é demais, né, cara? Olha, você controla a temperatura nas salas de banho, você tinha saunas, frigidário, você pode escolher uma água mais fria, você que não gosta de água muito quente, um chuveiro muito quente, sabe aquele dia de verão, né? Você quer uma água um pouquinho mais gelada, um pouquinho uma morna, um pouquinho fria, tá aí. Aí tem o tempidarium, que é uma água morna, você escolhia, cara, a temperatura da água. Nossa, isso é sensacional. Não é sensacional? Eu acho isso aqui. Hoje você não tem isso. Você vai ter isso aí nessa época. Né? E você tem o caudário, que é aquilo lá que arranca a pele, né? Esfola a pele. Pessoas que gostam daquela coisa bem quente. Aqui dentro da água, as pessoas relaxavam, as pessoas conversavam sobre questões sociais, políticas, debates políticos. Aqui fora você tinha, inclusive, um cuidado com o corpo, fazia unha, né? Você tinha jogos. Quer dizer, é um espaço de lazer. É um espaço de lazer, de convívio, cara. É um negócio fantástico, né? Isso os romanos fizeram. Né? Espaços de lazer. Olha que legal, um clube público. Clube. Aqui temos o Sesc. O Sesc é um exemplo disso. Você pode participar do Sesc. Eu acho que na piscina acho que é só sócio mesmo, né? Só sócio, o Sesc só sócio. É isso aí, ó. Mas o Sesc oferece um monte de coisa bacana. Né? É público, com dinheiro privado. Mas enfim, aproveite, o jeito que dá. Talvez você não consiga ficar numa piscina dessa aí quente. Eu acho que a piscina do Sesc não é quente, não. Acho que não é quente, não. Não é quente, não. Mas ó, olha o nível dos caras. Os caras são fera. Mas a teatro, cultura no Sesc, criança brincando. Quem tem criança é sensacional. Bom, vamos caminhar. Tem um vídeo também, mas a gente não tem esse tempo. Vamos que vamos, né, querida? Não dá pra ficar perdendo muito tempo. E o famoso Coliseu. Ah, o Coliseu. Né? O Coliseu, olha aí. Tá vazio o Coliseu hoje. Maior anfiteatro romano. E é importante que você entenda porque coloquei maior. Porque anfiteatro é um teatro, né? É um teatro, né? Cujas arquibancadas são circulares, né? Um teatro grande, né? O anfiteatro você vai encontrar em vários lugares, porque isso aqui é um modelo de construção romana. Os romanos vão fazer isso em todos os lugares onde tem Roma. E esse é o maior de todos, é o maior centro, né? Digamos que é o maior centro, né, de diversão do mundo. Né? Você tem os pequenos centros e tem os grandes centros. Você tem os pequenos estádios nas cidades e você tem os grandes estádios. Por exemplo, você tem aqui, né, o SIC, aqui em Sorocaba. É um estádio legal que Sorocaba. Mas você tem o Morumbi, cara. O Morumbi é gigantesco, é maravilhoso. Né? E esse ano tem que ser nós. Vamos lá. Então isso aqui é uma espécie de Morumbi, entendeu? Coisa grande, coisa legal. Tá? Bom, e o que é isso? Bom, a gente sabe que o Coliseu é um símbolo de grandeza, de poder dos romanos. Tá?
Representa poder dos romanos, a gente vai entender porquê, a grandeza da civilização romana e a sua superioridade. E por que sua superioridade, galera? É porque aqui dentro você tinha a diversão, tá, do povo romano. E o pior de tudo, né, que a diversão do povo romano geralmente era sangrenta. Essa coisa de gostar de ver sangue, de gostar de ver morte, desgraça alheia. Será que isso aí, sabe, é do homem, é do ser humano? Será que isso daí não é uma coisa ocidental? A gente até hoje, puta, não gosta de ver. Você adora ficar vendo filme de terror, filme de morte, tiro pra tudo que é lado. É o que mais as pessoas assistem. Sabe aqueles seriados que matam todo mundo, de zumbi? E aí? Já viu isso aí? Com certeza, já viu também, não viu? Você não gosta dessas coisas de tiro, de morte? Eu também não. Mas olha que incrível, né? Quando acontece um acidente, alguma coisa assim, né, na rua e tal, você é capaz de bater o carro pra ver o que tá acontecendo, né? É desgraça. E ó, Datena. As pessoas adoram Datena, cara. As pessoas adoram Datena por quê? Porque é só desgraça, morte, horror. Pô, meu. Olha aí, é romano. O que acontecia lá dentro? Luta de gladiadores. Os gladiadores nada mais eram do que escravos. Então, se morre, se mata, o que importa é divertir o povo e também, né? Lembre-se que dentro da própria arena você tem um aspecto fundamental que é o aspecto religioso, sabe? Isso aqui vem dos etruscos. Os etruscos também faziam espetáculos e quando matavam pessoas era para oferecer aos deuses. Então aqui também tem um sacrifício humano em oferta aos deuses, né? Para que os deuses retribuíssem com boas colheitas, com boas vitórias, no caso dos romanos por conquistas, né? Que se achavam superiores. Então os gladiadores morriam também, não só pela diversão, né, do povo, mas eles morriam também para saudar as dádivas divinas, digamos assim, né? Era uma forma de alienação, porque aquele que ficava o dia inteiro, você tinha, né, o dia inteiro diversão popular, de manhã, à tarde, à noite, as pessoas não queriam saber de política, elas não queriam saber de debater as questões sobre problemas sociais, lembrando que não se pagava para entrar no Coliseu. Não se pagava para entrar no Coliseu. Era tudo gratuito. Lógico que tinha diferença dentro do Coliseu, quem poderia sentar em qual... A mesma coisa que você comprou hoje um VIP. Você comprou uma cadeira legal, paga mais caro, um lugar legal, na frente, atrás, enfim. Então havia diferença quanto à posição, né, do espectador, mas era gratuito. Você podia entrar, né? Lógico que multidões, né, participavam desses espetáculos. Que a gente chama então de um controle político popular. É possível você controlar então essa sociedade, deixando alienada para que não falasse de política, não questionasse o governo, o poder, enfim, que é uma política do pão e circo que a gente vai discutir também nas outras aulas de história, não da arte, tá? Bom, como você sabe, tem aqui um aspecto da construção, que é uma construção com características etruscas e características gregas, como a gente já comentou no começo da aula. Enquanto o Coliseu se mantiver em pé, Roma permanecerá. Quando o Coliseu ruir, Roma cairá e se acabará o mundo. Por quê? Porque cai o símbolo, cai o Império Romano. Lembrando que isso aqui está dentro de Roma, cidade de Roma. Como é que está a luz aí, querida? Está meio escuro, está meio escuro. Você acha prudente ligarmos a luz? Para fazermos um pouco de fotossíntese? Faremos fotossíntese ou não faremos fotossíntese? Veja aí. E agora, melhorou? Ou está uma sombra? Ficou a mesma coisa. Não mudou nada. E ficou mais sombra? Ficou mais sombra? Piorou então, você acha? Eu estou azul. Eu estou azul por conta disso aqui. Nossa Senhora. Não é porque a minha roupa é azul. Não, eu não estou virando alienígena azul. Isso também não. Não, isso não. Então vamos tirar mais uma vez e ver se ainda continua uma boa. A imagem fica melhor, porque senão fica muito claro, né? E eu também viro um alienígena azul. Continua azul, ótimo, continua alienígena, tá ótimo. Você viu que eu coloquei os meus detalhes em azul aqui também, né? Então acho que está combinando, né? Então, cor do cenário, que ótimo. Bom, pela primeira vez, querida, eu estou no Coliseu. Olha que maravilha! Pessoal, eu estou no Coliseu, eu estou fazendo parte do cenário, olha que maravilha! Pô, legal! Não, obrigado, e agora eu estou me sentindo lá dentro. Acho que é só assim que o professor pode se sentir dentro de um lugar desse. Mas, vamos lá. Claro, eu estou irritando. Olha o interior. Ai, professor, que bela foto você tirou. Você está dando risada de mim, né? Claro que não fui que tirei essa foto. Né? Mas, professor, mas tem pessoas ali. Essa é a dádiva da internet. Hoje eu posso entrar. Já entrei, né? Agora não estou mais azul, né? Não. Tudo bem. Acho que um dia, se eu for alienígena, acho que eu chego lá.
Desse jeito acho que não dá. Bom, dá uma olhada no interior, que maravilhoso que é isso, né? Percebo aqui as arquibancadas, lógico que está em ruínas. Aqui, legal, bastante curioso isso, né? Porque aqui tinha verdadeiro palco, né? E aqui vocês estão vendo sob o palco. Essas aqui são as famosas galerias, onde ficavam reunidos os escravos, os gladiadores que subiam no palco para o delírio do povo. Aqui você também tinha os seus animais, que eram levados também para a arena para devorar escravos, e mais tarde também para devorar cristãos que não cultuavam os imperadores como deuses, cara. Os cristãos também foram devorados, né? Enfim, aqui embaixo, a galeria, né? Tinham alçapões aqui também, cara, negócio extraordinário. Saíam os animais no meio do palco. Era um show, era o mais importante show do mundo na época, cara. Alguns dizem que chegavam até a cobrir o Coliseu. Chegaram, inclusive, dizem que os caras chegaram a inundar o Coliseu e fizeram batalha naval no Coliseu. Batalha naval no Coliseu. Como é que você coloca barco aqui, a galera flutuando aqui, os caras, né, fazendo uma guerra com barcos dentro do Coliseu, inundaram, enfim. Né? O que chama a nossa atenção, infelizmente, parece hoje, né? Porque hoje é assim também. Você, que classe social que você é, olha aí. Se você é um senador, né, você é o top, Master Blaster da sociedade, você então pega o melhor lugar, né? Tá ligado? É o melhor lugar, ali você, né, fica direto ali no contato com os gladiadores, às vezes dá mal, né? Porque os animais dão um pulinho ali e pegam a galera bem aqui embaixo. Em seguida, você tem a ordem equestre. A ordem equestre era uma ordem dos cavaleiros, era uma ordem inferior à senatorial, e tem a ver com a questão da grana também, tá? Se você tivesse mais que 1 milhão de sestércios, que é a moeda romana, você estava na ordem senatorial. A ordem equestre, mais de 400 mil sestércios, menos 1 milhão, tal, tem a questão financeira. E a ordem inferior, que são os plebeus, que a gente vai falar, que é o povão, que é a plebe, né? Plebe rude, professor. Não, puta, legal, essa banda é bem bacana. Você conhece essa banda aí? Plebe rude? Pô, sensacional. Punk. Massa. E aí, ó, os plebeus ficam na região do 3º andar, digamos assim. E lá, sabe, lá perto do Monte Olimpo, digamos assim, e são as mulheres e os escravos. Olha que coisa curiosa, né? Aqui é assim, quanto mais alto, pior na cabeça de um romano. Quanto mais alto você está, né, nesse espaço de lazer e diversão, mais, digamos, desprezado você é pela sociedade. Nesse sentido, cara, colocar mulher junto com escravos aqui dá pra levar você a entender a situação. Como os romanos eram machistas, assim como muitos também gregos. Olha que coisa sensacional para você entender, né? E claro que vocês hoje estão brigando, e tem que brigar mesmo. Nós temos que mudar essa relação, né? Além da questão das classes sociais aqui, posicionadas, né, em lugares distintos e que revelam sua graduação, digamos, social, você tem mulher jogada numa situação de escravo, meu. Olha que situação horrível. Quer dizer, as mulheres eram submetidas, né, a uma situação de exclusão social, de marginalização social, né? Olha aí, ó, junto com escravos, cara. É um negócio terrível. Hoje a gente inverte, né? A pirâmide social, o cara tá lá em cima, o cara tá lá embaixo, mas aqui não. Aqui é o mais próximo, mais importante na sociedade. Importante a gente entender essa questão também. Bom, aqui é o interior, né? A lateral, onde as pessoas elas circulavam, né? Aí você podia comer um hot dog aqui. Não, hot dog não tinha também, né? E assim, e também tá na Itália, né? Vamos comer um porpetone, vamos comer uma macaronada, vamos comer não sei, o que é legal? Ah, sim, uma linguiça toscana. Legal. E também um presunto parma, um queijo parmesão, que é legal também. Parmesão você não gosta? Parmesão? Eu gosto pra caramba, nossa. Na macarronada, eu acho que é melhor. Na macarronada no queijo parmesão. Puxa, legal. Não? Gosto disso aí. Eu, puxa vida, adoro. Até arrepio. Tô fazendo fome agora já. Essa chuvinha aqui. Vamos terminar. Não dá pra ficar muito tempo. Quanto tempo tá aí já, querida? 1 hora. Então não, é tranquilo. Então tranquilo. A gente... É legal de ver isso aqui, porque aqui tem as galerias, né? Aqui tinha um mercado, né? As pessoas aqui faziam compras, né? Souvenir. Aliás, eu ganhei de um aluno. Fiquei lisonjeado, né? Falei, puta, já que eu não posso ir, né? A gente ganha um souvenirzinho e tal. Aqui tinham galerias e aqui os caras vendiam, né? Comida. Como você vai no estádio, né? Você não vai lá
comer, intervalo. Agora o incrível aqui, né? Olha que incrível, né? Os caras matavam, voavam um pedaço de perna, braço, sangue pra tudo que é lado, aí você ia lá e comia uma porpeta. Você quer porpeta no molho branco ou molho vermelho? Ah, molho vermelho, já que já tem um molho vermelho ali, né? Daí porpeta aqui com molho vermelho que é melhor. Macarronada com molho vermelho pra lembrar do sangue que tá sendo derramado. Eu não consigo. Você consegue? Não consigo. Sabe? Você vai pro hospital, vocês começam macarronada. Você vê gente lá, não dá, né, querida? Então, não dá. Então, mas enfim. Agora, olha que detalhe interessante, né? Para conter o fluxo das classes baixas em caso de evacuação, e quando eu falo evacuação, cara, eu não sei, sabe? De repente é uma puta tempestade, tá? Pânico geral, sabe? Não sei, uma revolta de gladiadores, isso acontecia às vezes, né? Aí tem que evacuar, tem um terremoto, pô, acabou a porpeta. Pô, a galera fica histérica. Ah, acabou a porpeta, não sei o quê. Aí a galera tem que vazar correndo, meu. Um desastre natural. Meu, olha que coisa louca. Quanto mais, né, alto você está dentro do Coliseu, mais estreitos são os corredores. E por quê? Para que você que estivesse lá em cima, porque suas classes mais baixas, não tivesse tempo para sair. Sabe aquela coisa de estouro da boiada? Todo mundo junto, assim, tudo grudado, assim. E aí ninguém consegue sair porque ficando cotovelado todo mundo. E hoje em dia não seria muito legal, né? Porque espirrando todo mundo, né? Aquela coisa toda não rola. Mas por quê? Porque essa multidão aqui das pessoas pobres no topo, elas demorariam para sair. Enquanto que lá embaixo, nos primeiros andares, né, que tem elite, esses corredores são mais largos. E por que eles são mais largos? Os caras saírem rapidinho. Então saem os primeiros ricos e os pobres ficam lá, porque se der entendeu? Ferrar tudo, esses caras vão ficar lá, né? E pobre tem que morrer, assim que o pessoal pensa, né? Pobre tem que morrer e o rico vai, feliz da vida. Olha o que os caras pensam, meu Deus do céu. Mas é isso aí, olha a história do nosso, né? Olha a história do nosso planeta. Mas enfim, olha aí. A parte de baixo, claro que não foi eu que tirei, tem uma galerinha aqui. E aí a gente fecha, né? Porque fecha. Tem aí uns 15 minutinhos ainda, né? Senão depois o Bob me pega também. Fala, você não completou o tempo, não sei o quê. Mas assim, tá sendo bacana a aula. Tá sendo muito melhor do que aquelas outras. Você gravou a aula de quem a aula passada? A do Wagner? Ou do Rosso? Ah, do Rosso é bom. É demais, é demais. É um excelente professor. Se fosse física, química, matemática, eu falava, puta, cara, que porcaria, meu. Não dá pra ficar assistindo muitas das aulas. Isso aqui é cultura, né, querida? Isso aqui é cultura. Isso aqui é cultura. Aliás, falar em cultura, escultura. Né? Vamos lá. Olha que coisa maravilhosa. A escultura aqui, ela tem, claro, a influência dos gregos e dos etruscos. Os etruscos eram práticos, a gente já falou sobre isso. E os gregos, eles se preocupavam com a beleza, né, com a estética. E quando os romanos entraram em contato com os gregos, é muito legal, porque, assim, sabe, é como se eles... sabe? É como se eles encontrassem o paraíso, sabe? Porque eles ficaram sensíveis a essas coisas bonitas, sabe? Eles eram muito, sabe, rústicos mesmo, assim, brutalizados, sabe? Guerra, morte. E eles, ai, que lindo, que coisa bela, maravilhosa. Isso é demais, cara. Os gregos, eles meio que humanizaram os romanos nesse sentido. Dos gregos, a escultura, nós temos a beleza humana, mas a gente já sabe que a beleza é idealizada, né? Não é aquela beleza copiada, que a gente chama de naturalismo, assim, que você olha a coisa e você copia. Tá legal aí a luminosidade e tal. Que você pega uma coisa e copia, que a gente já viu, que é naturalismo. Aqui não. Você pensa numa beleza, você idealiza a beleza, e essa beleza que é a beleza que eles gostam. E você sabe qual é a beleza, né? Aquele corpo perfeito, tal, né? Aquele corpo todo musculoso, cuidado aí que você vai falar. Então assim, é um corpo atlético, tal, mas assim tem umas diferençazinhas. Isso é grego. Isso é grego. Mas o que tem a ver de etrusco? A fidelidade dos traços da pessoa retratada. Isso aqui a gente vai ver só no período helenístico, no finalzinho da Grécia. Os romanos vão fazer muito isso. Essa coisa de você olhar para o rosto do sujeito e você falar, é ele. Você olhar para o rosto do sujeito. Não o corpo continua sendo idealizado. Tem que ser, você vai fazer um corpo do imperador todo arrebentado, entendeu? Ah, mas o imperador ele tem um corpinho, né, bem esquisitinho. Você não vai fazer isso porque ele é imperador. Mas o rosto dele é ele. O corpo pode ser um corpo criado, idealizado. Mas o rosto não é idealizado. É exatamente ele. Você vai bater o olho e falar assim, é o fulano. É isso que é legal aqui. Tá? É a questão do realismo. Não é muito diferente aqui, né? Você percebe que
Esse é o sátiro bêbado, século II a.C., no século I. Perceba que ele está bem à vontade, né, esticando os braços, o braço aqui na frente. O rosto dele provavelmente era assim. O corpo dele não é o ideal, ele tem uma barriguinha já. Ele tem uma barriguinha aqui. Você tá vendo a barriguinha? Isso aqui? Ele tá vendo a barriguinha, né? E sabe por que ele tá com barriguinha, né? Porque, ó, ele tá pedindo uma brama. Ele tá pedindo uma brama. Ele tá pedindo uma brama, porque ele já tomou várias. Ele tá bêbado. Ele já encheu a cara, entendeu? Então, olha aí, ó, esse cara. Perceba que é mais, assim, natural, né? Eles deixam mais fluido, digamos assim, essa escultura que não é idealizada, sim, mas ela é mais natural, né? É um realismo. Eles mostram o que é de fato. A barriguinha, por exemplo, né? Pedindo mais uma brama. Você gostou? Foi legal isso aí. Foi legal. Eu que inventei. Inventei há pouco tempo aí. Foi agora que escrevi. Bom, mas enfim, né? Sem esconder as imperfeições físicas. Isso é um negócio bacana. Isso para pessoas comuns. Se você for pegar o imperador, claro, o imperador vai ter um corpo perfeito. Você não vai mostrar o imperador, né? Todo lá, né? Enfim, né? Bêbado assim. Bom, a gente já falou. Você consegue identificar então com facilidade a figura retratada. Você consegue identificar. Tá tranquilo aí, querida? A figura retratada, né, por serem realistas, então eles têm essa questão do retratismo, que é muito interessante, essa questão do retratismo. Você vai identificar, por exemplo, todo mundo, né? Quem você conhece? Você, por exemplo, poderia ver olha pro Evaristo, aquela cara dele suja, né? Aí você fala assim, nossa, é o Evaristo, a escultura é do Evaristo, porque você vai ver aquela cara suja dele. Você vai olhar, por exemplo, pro Bob, e você vai reconhecer o Bob, porque é aquela cabeça de cotonete, sabe aquela cabeçona de cotonete? Você vai identificar o cara facilmente. Você vai identificar também quem? O Cristiano. O Cristiano tem aquela cabeça de caixa d'água, né? Ela está querendo dar risada, mas ela não vai dar. E a gente tem também vários professores que conseguem ver. Ah, sim, você também tem o Vagnão. O Vagnão você vai olhar, você vai ver que ele é um dromedário. Na hora você vai perceber que ele é um dromedário. Pessoal, mas isso não é bullying? Mas é bullying entre professores, cara. Isso é tranquilo. A gente é tudo amigo, por isso que a gente faz isso aí. Então você vai perceber exatamente a pessoa, tá? Bom, esculturas de corpo inteiro, de bustos com a sua cabeça, retrato de guerras e conquistas, são manifestações artísticas e esculturais. Agora você está falando assim, nossa, mostra para mim, professor, mostra para mim, tá aqui, olha aí, tá aqui. Tá? Essa é uma estátua equestre do Marco Aurélio, ele foi um imperador, claro que ela é uma figura, né, a gente percebe com uma figura imponente, né, os imperadores sempre assim, né, na situação de grandeza, de imponência, né, de poder, né, cara? E olha o cavalo, que legal, olha que posição, né, bacana. E agora vocês estão vendo que tem os nabre aqui, né? Tem as nabre aqui, porque isso aqui era de bronze, cara. Olha, o rosto do Marco Aurélio provavelmente era assim. Ele tinha esse cabelinho também, né? Encaracolado. Ele era assim, cara. Isso aqui é muito legal. Olha aí, ó. Você percebeu o sujeito. Esse aqui já parece meio que o Marcel, né? Com esse nariz aqui protuberante, né? Esse é bem esquisito também. Não ele é bem feio, não, cara? Bem feio, não? Olha aí, ó. Constantino, imperador. Esse aqui é uma estátua colossal dele, ele é gigante. Mas ele é bem feinho, não era, querida? Bem feinho, fala aí. Ele era bem esquisitinho, olha. Ele era bem esquisito. Esse nariz aqui também. Ele pegaria coronavírus rapidinho, não, cara? Porque esse narizão grande aqui. Olha aí, ó. Esse cabelo também meio esquisito. Acho que não tinha bom cabeleireiro também, não. Nossa, ele devia ser. Ele era bem feio. Olha aí. Tinha olheira. E assim, falar que ele não dormia bem, né, querida? O cara é imperador. Eu acho que dormia bem. Mas que isso. Bom, mão furada. Olha aí. E aí? Pseudocênica, cara. Olha aí, ó. Esse mais parece o Evaristo, né? Acabado, né? Esgotado, né? Bêbado também, provavelmente. Eles não tinham medo de fazer isso aqui. Lógico que não para imperadores. Nunca. Né? Já mostravam também representação de idosos. Vocês lembram que os gregos não faziam idosos, a não ser que fosse deuses, vai. Mas as pessoas não representavam, porque a gente sabe que é a questão do ideal do corpo, né? O corpo maduro, o corpo adulto, não o corpo idoso. Eles achavam isso. A questão da beleza é a perfeição, né? E os romanos não. Os romanos não mostravam também esculturas de pessoas mais idosas. O imperador Tibério, não sei, provavelmente não gostava do Tibério, né, cara? Porque ele, olha que coisa, ele recebeu um tomate na testa, não recebeu? Uma tomatada na testa, olha aí, ó. Olha que coisa, recebeu uma tomatada na testa e o cara acho que não gostavam dele mesmo. Esse cara também é interessante, a gente vai discutir nas aulas tá? Vamos discutir nas aulas. A gente não sabe se vai gravar as aulas, talvez. Né?
Bom, aqui tem o Imperador Cláudio. O Imperador Cláudio tem uma história muito interessante, cara. Ele foi chamado de o anti-imperador porque ele tinha, de certa forma, assim, algumas deficiências físicas, assim, que eram terríveis para o imperador, que se dizia perfeito, né? Especialmente divino, tá? Augusto, depois a gente vai falar disso também. Mas aqui ele tá até legalzinho, né? Tá meio sem queixo aqui. Parece que não tem muito queixo, né? Mas também não posso falar muito, porque eu também deixo barba, porque queixo também é uma coisa que eu não tenho. Mas eu não vou falar mal de mim mesmo. Enfim, vou falar mal dos outros. Bom, aqui você tem o Imperador Augusto, que deu o nome, né? O Augusto, que vai virar sinônimo de divino, né? Nunes Augusto, Nunes Augusto, acho que vocês também já sabem disso. Vários detalhes são interessantes, especialmente essa armadura dele, sensacional, né? Perceba como há uma preocupação com a perfeição, com os detalhes, que é uma coisa grega. Isso aqui vem da Grécia, sem dúvida nenhuma. Isso aqui é um baixo relevo de uma batalha. Isso aqui também é outro baixo relevo, né? Marco Aurélio, imperador romano, perdoa inimigos vencidos. Muito legal também, né? Porque olha o detalhe. Imagina você esculpir isso aqui numa pedra, né, cara? Sensacional. Eu acho que é isso aí. Né? Eu acho que é isso daí. A pintura romana foi influenciada principalmente pelos gregos. Tá? A gente encontra mais pintura romana naquelas escavações que foram feitas ali em Pompeia, né, em Herculano, mas que muito se deve ao fato de que os romanos eles não deram muita importância à pintura, especialmente à elite, sabe? A elite gostava mais de escultura. A pintura vai ser, a partir do Império, algo mais, digamos, popular, né? Os caras vão usar a pintura como uma espécie de forma de transmitir ideias, valores, de fazer propaganda política. Então vai ser um instrumento mais, de certa forma, mais divulgado, vai ser mais popular de fato, né, no sentido de chegar às classes populares. E até as próprias pessoas desenhavam, pintavam, as crianças desenhavam e pintavam, né? Então é uma arte, né, não tão elitista, muito embora fosse usado por políticos, né, para fazer propaganda das suas candidaturas. Variedade de temas, especialmente cenas da cotidiana, retratos, natureza morta, enfim. Aqui, como falei para vocês, de Pompeia, que a gente encontra muita pintura nas escavações, lembrando que Pompeia foi coberta, né, por uma erupção, né, do Monte Vesúvio, né, pelas cinzas do Monte Vesúvio, e foi descoberta mais tarde, no século XVIII. Tá? E as pinturas fantásticas. Bom, aqui pintura de caráter, né, como posso dizer, de caráter doméstico. Aqui um pouco mural de Pompeia, tem umas cenas complicadas, bizarras, a gente não vai mostrar aqui, porque tem censura, tá? Então melhor não mostrar. Frescos. Aqui é o mosaico. Os romanos não fizeram tantos mosaicos como a gente vai ver, os bizantinos fizeram muito mosaicos, o Alexandre fez mosaico, que são, né, são composições pictóricas de pintura, claro, mas também os caras usavam pedrinhas, várias pedrinhas coloridas para montar uma figura. Isso aqui é de uma complexidade, né, enorme. A gente vê isso hoje em dia, né, quando você pede para um pedreiro fazer um negócio desse aqui, na sua rua, o pedreiro quer te xingar de vários nomes, porque deve dar trabalho pra caramba. Ainda mais se tiver uma espécie de, enfim, suástica aqui, que é horrível. Tá? Bom, esse é outro mosaico, sensacional. Tá? Deve ser muito mais difícil fazer do que o outro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Idolatrado Salve Salve. A gente então marca o próximo encontro em algum lugar, talvez aqui, talvez aí, talvez, enfim, né? Na Itália, talvez alguns anos, talvez, se tudo der certo. Nós estamos aqui numa expectativa enorme de uma grande pizza, né, para saborear, não é verdade, querida? Num final de noite sensacional, com essa chuva, não sei se a gente vai conseguir ir embora, mas espero que vocês tenham gostado. Idolatrado, salve, salve. Esse material está disponível a vocês. Qualquer dúvida, questão, mande uma mensagem para o Bob, incomode o Bob, não a mim. Tá bom? Muito obrigado. Valeu. Boa noite.